Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os CRIs, a gente vai falar sobre o que é um CRI e por que você pode ter retornos maiores com esse investimento. Bom, um CRI, pessoal, nada mais é do que um certificado de recebível imobiliário, então é um título de renda fixa atrelado ao mercado imobiliário. E vou trazer um exemplo aqui prático para vocês entenderem. Vamos imaginar uma construtora. Essa construtora ela fez um projeto de casas, eram várias casas, e ela vendeu todas as unidades. Porém, pessoal, o que que acontece? Muitas vezes as construtoras elas não vão vender tudo à vista, elas têm que negociar com o cliente e elas vão dar diversas possibilidades. Então, o cliente muitas vezes vai ter a possibilidade de pagar parcelado. Só que quando esse cliente ele paga parcelado, tem um problema, porque a construtora ela não vai receber o dinheiro imediatamente e muitas vezes ela precisa desse dinheiro. Então, as vendas que ela fez foram a prazo e ela precisa desse dinheiro de imediato. E aí, como é uma empresa que precisa de dinheiro, ela pode ver várias possibilidades para conseguir esse dinheiro imediatamente. Uma delas seria buscar um banco, fazer um empréstimo, só que esse procedimento ele teria mais juros. Então, o que que essa construtora faz para receber essas vendas a prazo mais rápido? Ela vai procurar uma securitizadora e essa securitizadora vai pegar aqui esses pagamentos que ela tem para receber e vai transformar em uma aplicação financeira, que é um CRI. E aí, através desse CRI, a securitizadora ela disponibiliza essa aplicação ao investidor. Então, dessa forma, pessoal, o que que acontece? A construtora vai receber o seu dinheiro, porque o investidor ele vai injetar dinheiro, ele vai ter interesse em ter uma rentabilidade. Então, a gente resolve o problema da construtora, que é receber o dinheiro imediatamente. A securitizadora fica fazendo o papel do intermediador, ela vai emitir aqui o CRI. O investidor, ele tem acesso então a uma parte desses pagamentos, é claro, ele vai receber uma rentabilidade. Por isso, o emissor aqui, que no caso é a construtora, vai disponibilizar um retorno para esse investidor, que obviamente seria possivelmente um retorno menor do que os juros que eles pagariam por pegar um empréstimo no banco, porém é um retorno também muito satisfatório para o investidor, porque as unidades já foram vendidas, existe um risco baixo aí de não pagamento muitas vezes, então o investidor ele consegue ter um retorno interessante, acima da média na renda fixa, geralmente, através do CRI. Aí, como eu disse para vocês, a construtora ela recebe o dinheiro imediatamente e aqui todo mundo ganha. Então, pessoal, é basicamente isso. Um CRI é um investimento que está atrelado ao mercado imobiliário, que muitas vezes facilita a vida aí do emissor, de quem precisa do dinheiro, e acaba sendo mais uma alternativa de investimento para as pessoas. E aqui, pessoal, a gente tem algumas características principais. Os CRIs, eles são emitidos por empresas não financeiras, eles sempre são atrelados ao setor imobiliário, eles são isentos de impostos. Então, a gente tem um benefício fiscal aqui no Brasil que acontece com o setor imobiliário, o agronegócio e também o setor de infraestrutura. Então, são investimentos isentos de impostos, os CRIs, os CRAs, as debêntures incentivadas, LCI e LCA. E a diferença aqui, pessoal, dos CRIs é que eles são emitidos por empresas não financeiras, então uma LCI também é atrelada ao setor imobiliário, mas é emitido por uma empresa financeira. E aí, pessoal, por serem emitidos por empresas não financeiras, eles não possuem a garantia do FGC. Então, acaba tendo um risco um pouco maior, por isso vocês têm que verificar a qualidade do emissor, as notas das principais agências de rating, se houver garantias e etc., porque não tem o FGC, e esse investimento acaba tendo um maior potencial de retorno, até pela questão da isenção de imposto de renda e também do risco ser um pouco maior. Não tem o FGC
Então, pessoal, só para trazer para vocês aqui a informação mais clara e vocês entenderem por que o retorno ele é maior de fato. Se a gente comparar aqui o investimento que é um CDB que rende 100% do CDI, e a gente considerar aí a Selic a 15%, e lembrando que o CDI geralmente ele é um pouco abaixo da Selic, se a gente pega a rentabilidade desse CDB em um ano, seria um retorno de 12,3%, até porque tem a incidência do imposto de renda, não é um investimento isento. E se a gente pega um CRI aqui que rende CDI mais 6%, que é um CRI até relativamente conservador muitas vezes, ele vai ter aí uma taxa bruta de 20,90%. Lembrando, pessoal, que eu estou considerando o Selic a 15%, então vai ser mais ou menos esse patamar. Isento de imposto de renda, então o CRI aqui ele tem o benefício da isenção, o que contribui para potencializar o retorno. Então a gente tem aqui um rendimento líquido em um ano de 20,9%. Então vocês podem ver que é uma diferença assim gigante, uma diferença bem grande mesmo, principalmente quando a gente fala aí dos fundos imobiliários de papel, que eles investem majoritariamente em CRIs, geralmente, vocês podem ver que é por isso que muitos deles pagam altos rendimentos, porque existe de fato um alto potencial de retorno nessa aplicação nos CRIs. É claro que o ponto-chave aqui é que vocês entendam sempre sobre a questão do risco e retorno. Vocês têm que analisar se esse emissor ele tem qualidade, se a gente fala aí de um fundo imobiliário atrelado à CRIs, por que ele entrega retornos tão altos? Geralmente, esses fundos que entregam retornos bem acima da média, eles tomam mais risco, assim como os CRIs também que pagam acima da média, eles vão tomar mais risco, tá, pessoal? Agora, o que acontece? Quando você investe através dos fundos imobiliários, querendo ou não, você tem um intermediário ali, o fundo ele tem que ganhar, ele vai te cobrar taxas e você pode ter um retorno ainda maior investindo diretamente nos CRIs. Isso aqui eu estou citando apenas os fundos de papel. É claro que a questão de ter a gestão profissional, muitas vezes, pode ajudar, e a questão também dos fundos terem mais capital para investir pode ser um ponto positivo para você investir nos fundos imobiliários, mas você também pode diversificar seu portfólio investindo diretamente nos CRIs. Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês, para que vocês consigam visualizar na prática. Olha só, eu estou com a minha conta aqui no PIR e aqui, pessoal, vocês têm acesso a várias aplicações, inclusive vou deixar na descrição o link para vocês abrirem a conta gratuitamente, porque você abrindo a sua conta, você consegue visualizar todas as possibilidades aqui, não tem nenhum custo, não te gera taxa de manutenção nem nada, e tem investimentos que são bem acessíveis. Aí clicando aqui no CRI, vocês conseguem verificar, ó, direito de recebimento de antecipações do segmento imobiliário. Então, aqui a gente tem várias oportunidades, ó, IPCA mais 13,75%. Aqui, pessoal, é uma aplicação que possivelmente ela vai ter um nível de risco aí um pouco maior, até pelo retorno, o retorno ser bem alto aqui. Aí vocês conseguem visualizar o projeto, todas as informações principais. Mas vamos voltar aqui, vamos pegar um CRI aí que tem um retorno mais, vamos dizer assim, mais razoável, só para vocês darem uma olhada. Ó. Se a gente pega aqui esse que é CDI mais 6%, a gente consegue visualizar aqui o projeto, o vencimento aqui é 20 de 9 de 2029, ele vai render CDI mais 6%, que é o exemplo que eu trouxe, então é um retorno muito bom. Vocês podem ver aqui que vai vencer em 20 de 9 de 2029. Se você colocar 10 mil, você vai tirar R$17.188 aproximadamente. Então ele praticamente dobra nesse período, tá? Então isso aqui é um investimento bem bacana que pode ser muito interessante. A gente já tem 182 investidores aqui ao todo. Você pode começar com um valor baixo de R$1.000, tá? Aí vocês conseguem acessar aqui diretamente na questão do nível de risco. Aqui ele consta como maior nível. Aí olha só, vocês conseguem visualizar por que existe esse nível aqui de garantia.
E ele fala que ó, imóvel via alienação fiduciária avaliado no mínimo em 150% do valor da dívida, recebíveis via cessão fiduciária avaliados no mínimo em 200% do valor da dívida, ou o governo como ente devedor. Aí, no caso, é um desses critérios aqui. Então, pelo menos um desses itens consta aqui nessa aplicação. Isso é muito positivo. Quando a gente vê a questão do imposto de renda, ele fala que esse investimento é isento de imposto de renda para pessoas físicas. O pagamento, provavelmente, eles falam como que funciona também os pagamentos. Vocês conseguem visualizar aqui. Mas a intenção não é que vocês conheçam a fundo essa aplicação especificamente. Estou mostrando para vocês como que funciona. E aqui vocês têm alguns documentos. Sempre antes de investir, eu gosto de abrir esses documentos, ler um pouco, entender melhor as principais informações. Aqui a gente também tem um fórum de discussão, o pessoal vai tirando dúvidas. Essa plataforma ela é muito boa. E aí vocês têm acesso a várias informações e você pode começar com pouco também. Então, se você vê que o investimento aí é um investimento que você não tem tanto domínio, você começa com um valor menor de R$ 1.000. Você está mais seguro, você pode colocar mais do que isso. E aí é uma aplicação muito tranquila. Então, pessoal, nos CRIs, qual que é o ponto principal aqui que eu quero trazer para vocês? Vocês conseguem investir diretamente, sem necessariamente precisar aí investir em fundos imobiliários de papel. Você pode diversificar o seu portfólio com relação a isso. Então, você pode ter os fundos de papel, você pode ter os fundos de tijolos, você pode também ter um portfólio com muitos ativos de renda fixa que tem um retorno interessante. Então, você pode adicionar CRIs, CRAs e outros produtos também com risco menor, como o Tesouro Selic, enfim. Aqui, pessoal, muitas vezes os pontos de atenção aí que seriam pontos que podem ser negativos para alguns investidores é que o seu dinheiro vai ficar preso, ele vai ter um vencimento aí em 20 de nove de 2029, nesse caso, e outros CRIs também, você não vai ter o resgate imediato. Então, é algo que você tem que colocar na balança, a questão da liquidez, mas se você não precisa do dinheiro nesse momento, faz muito sentido. Como eu disse para vocês, o dinheiro quase dobra aqui nesse período. E avaliar o risco mesmo, ler todos os documentos, todas as informações, independente da corretora que você utiliza, aí vocês conseguem verificar isso em detalhes. Mas é realmente uma aplicação que hoje é muito viável e que a gente conta aí com esse benefício de isenção fiscal que potencializa os retornos. Então, pessoal, com relação a esse vídeo, esses eram os principais pontos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.